Olá! Hoje nós vamos falar sobre o período do Império Romano. Então já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo, vem história! O Império Romano teve início em 27 a.C., quando Otávio recebeu o título de Imperador do Senado Romano, pondo fim então ao período da República e início ao período do Império. E vai durar até o ano de 476 depois de Cristo já, com o final do Império Romano do Ocidente. Otávio recebeu também o título de Augusto, que significa então que agora ele tinha um ar sagrado, religioso, de que ele deveria ser venerado, e ele vai concentrar todos os poderes em suas mãos. Otávio Augusto vai fazer permanecer o Senado e as assembleias, porém a decisão final era dele. Por isso então que ele é o imperador. E o poder do imperador era hereditário, passava-se então de família, de pai para filho. O reinado de Otávio Augusto foi bastante interessante. Ele conseguiu dar tranquilidade e paz dentro de Roma. Ele vai fortalecer as fronteiras, vai reorganizar os territórios romanos, os povos rebelados foram pacificados e ele vai manter as conquistas. Este período de tranquilidade, de paz interna, será chamado de período da paz romana. Pela paz conseguida, a agricultura romana se desenvolveu, melhorando, portanto, a economia de Roma. Mas Otávio era bem esperto. Ele não vai retirar nenhum dos privilégios dos senadores, nem dos magistrados. Ele vai manter as coisas do jeito que estão. Ele só vai agora governar e tomar a decisão, a palavra final. Com a melhora da economia, Otávio Augusto incentivou a melhoria, a revitalização e as artes em Roma. Tanto na cidade de Roma quanto em outros lugares do Império, Otávio Augusto ordenou a construção de diversas coisas, entre elas estradas, banhos públicos, aquedutos, entre outras coisas. Muitas estátuas também foram erguidas em homenagem a Otávio Augusto. E é claro que isso não quer dizer que ele não teve problemas militares e políticos ao longo do seu governo. Mas o período de paz romana, iniciada com ele, vai durar cerca de 200 anos e vai terminar apenas com o imperador Marco Aurélio, quando ele morreu no ano de 180 depois de Cristo. Durante o Império, o imperador detinha o poder político, religioso e militar. O exército era responsável por manter a ordem interna e também continuar as conquistas romanas. E os governos das províncias conquistadas eram de extrema importância para manter o poder nessas regiões. Portanto, os governadores eram pessoas de confiança do imperador. A economia de Roma era basicamente sustentada pelo que se produzia nas províncias. Portanto, por exemplo, o abastecimento de grãos em Roma vinha das províncias da Península Ibérica. E vai ficando cada vez mais fundamental a atuação dos escravizados trabalhando na produção desses alimentos. Isso vai mais para frente se tornar um problema em Roma. Dentro da história do Império Romano, nós tivemos 4 dinastias diferentes. A primeira, dinastia Júlio-Claudiana, que foi de 27 a.C. até 68 depois de Cristo. Depois, a dinastia Flaviana, que foi de 69 até 96 depois de Cristo. Tivemos também a dinastia Nerva-Antonina, que foi
de 96 a 192 depois de Cristo. E por último, a dinastia Severa, que foi de 193 a 235 depois de Cristo. E os historiadores consideram que, ao final dessa dinastia, nós temos o início da crise do século III de Roma. Nós tivemos muitos imperadores famosos dentro da história do Império Romano, mas não cabe aqui nesse vídeo falar sobre eles, como por exemplo Tibério, Marco Aurélio, Nero, Calígula. Existem muitos famosos. Mas se vocês quiserem saber mais sobre eles, comenta que eu faço um vídeo falando deles para vocês. Algo muito importante que acontece durante a história do Império Romano é o surgimento do cristianismo. Ah, mas por que você vai falar do cristianismo? O que tem a ver? Tem tudo a ver. O surgimento do cristianismo e como essa religião vai se espalhar dentro do Império Romano vai alterar muita coisa dentro de Roma e vai influenciar muito, não só a história da Europa, mas também nós aqui hoje. Portanto, é sim importante falar disso. Não vamos falar disso sob uma perspectiva religiosa. As crenças nós deixamos para quem acredita, e cada um na sua, e a gente respeita todo mundo. Mas, dentro de uma perspectiva histórica, é importante a gente falar alguns pontos. A região da Judéia foi conquistada então pelos romanos lá ainda antes de Cristo, e os romanos faziam aquilo que eles faziam em qualquer outra região. Eles dominavam de forma política, cobravam os impostos, mas não impunham a sua cultura e a sua fé aos povos conquistados. Também não fizeram isso ali na Judéia, em relação aos judeus que ali viviam. Portanto, os judeus tinham que obedecer às leis romanas, tinham que pagar os seus impostos, mas podiam continuar tendo as suas vidas, tendo as suas tradições, a sua religião e tudo normal. Porém, vai nascer uma pessoa, então, chamada Jesus Cristo. Não interessa aqui pra gente se ele existiu ou não de fato, se ele era filho de Deus ou não. Aqui em história não importa. O que importa pra gente é que ele teve uma atuação muito importante. Em que sentido? Ele questionava as tradições judaicas. Ele começou a ganhar muitos seguidores, muitas pessoas que acreditavam, que ele era o Messias. Ele dizia ser o Messias. Messias era uma pessoa enviada, então, por Deus para salvar a alma dos seres humanos, certo? A fé e a crença no Messias existe dentro da religião judaica, mas alguns judeus vão acreditar que Jesus Cristo era o Messias, e outros judeus não vão acreditar que ele era o Messias, Acho que é natural que isso aconteça. E aí, ele vai ganhando muitos seguidores. Isso vai incomodando as autoridades judaicas e também as romanas. Por quê? Porque eles têm medo que Jesus possa ter tantos seguidores ao ponto de querer fazer uma rebelião, talvez, já que ele estava questionando as autoridades ali judaicas, tal, vai que ele pensasse nisso. Olha, se Jesus pensava nisso ou não, nunca saberemos. Mas o fato é que todo mundo conhece, a história aí bíblica de Jesus Cristo. Ele vai ser preso e as autoridades romanas vão literalmente falar: vocês aí, povo, que decidam o destino de Jesus, literalmente lavar as mãos. E aí Jesus acaba sendo então crucificado. Lembrando que a crucificação era algo comum dentro da lei romana. Muitas pessoas que eram condenadas à pena de morte eram crucificadas, ok? Jesus não foi exceção. Agora, se ele foi crucificado de forma diferente, enfim, isso daí já é questões religiosas, eu não vou entrar nesse mérito. Nem também vou entrar no mérito se ele ressuscitou ou não, porque para nós historiadores, isso é uma questão de fé. Para a gente, o que importa é o seguinte: há pessoas que, mesmo após a morte de Jesus Cristo, vão continuar acreditando nele,
vão acreditar que ele ressuscitou. E essa crença vai dar origem a novas religiões. Sim, no início, o cristianismo era dividido em várias seitas, entre aspas, tá? Diferentes. Então a religião não estava ainda organizada. Então no início é meio bagunçado, é normal, tá? Aos poucos é que a religião vai se construindo e se consolidando naquilo que ela vai se tornar hoje, certo? Mas no início existem pessoas, grupos de pessoas, que acreditam que Jesus era 100% filho de Deus, ele era Deus e tal. Outros que acreditavam que Jesus era apenas um ser humano e que ele tinha uma mensagem muito bonita a ser passada adiante. E outro, terceiro grupo de pessoas que acreditavam que ele era metade, meio homem, meio filho de Deus, Deus em si, feito em homem, enfim. E essas crenças estão por aí e aos poucos a crença nos ensinamentos de Jesus Cristo vão se espalhando dentro de Roma, principalmente entre as pessoas mais pobres e os escravizados. Tá? Então, no início, as primeiras conversões ao que a gente chama de cristianismo, independente de que versão aí esse povo está acreditando, tá? Nessa época, vão acontecer entre as pessoas mais pobres dentro de Roma. E isso acontece devagar e acontece aos poucos. Dentro do Império Romano também vão existir pessoas, seguidores então de Jesus Cristo, que vão espalhar a sua fé, né? A palavra de Jesus. Portanto, por exemplo, a gente vai ter Paulo de Tarso, que vai ser um dos seguidores de Jesus, que vai espalhar então os ensinamentos de Jesus dentro do Império Romano. Ao longo do século I, já depois de Cristo, o cristianismo vai ter muitos adeptos dentre as pessoas mais pobres de Roma, o que vai começar a incomodar as autoridades romanas. E por que incomodava? Porque os cristãos se recusavam a adorar e venerar o imperador como se fosse um deus. E por isso foram acusados pelas autoridades romanas de desrespeitar as tradições romanas. Aos poucos, Roma começa a perseguir o cristianismo. E os primeiros cristãos, então, para se ver livre dessa perseguição, passam a fazer seus rituais e seus cultos religiosos dentro das catacumbas, que eram criptas construídas embaixo da terra. Então quem é que ia entrar ali para ficar olhando, né? Então eles conseguiam se esconder ali para realizar a sua fé, os seus rituais. Também os cristãos tentavam se proteger de novos adeptos, né? Então a pessoa primeiro tinha que ser apresentada por uma pessoa já do grupo e tinha que fazer várias provas de fé para então ser aceito. Para quê? Para que essa pessoa não fosse um delator, né? E não fosse contar para as autoridades romanas o que eles estavam fazendo lá nas catacumbas. Mas as perseguições, elas não eram constantes. Existiam épocas em que Roma perseguia mais os cristãos e outras épocas de paz. A perseguição romana aos cristãos incluía a morte de cristãos e também a destruição de seus templos, suas igrejas. Mas, com o crescimento do cristianismo dentro do Império Romano, as autoridades romanas, então, decidiram que era melhor se aliar ao cristianismo. E em 313, o imperador Constantino fez o Edito de Milão, que significa dar liberdade de culto dentro de Roma. Portanto, as perseguições acabaram. Mas, em 391, o imperador Teodósio se converteu ao cristianismo e tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Quando o cristianismo, então, se torna a religião oficial de Roma, não só a gente tem uma maior organização da fé cristã, então vai se definir os dogmas de fato religiosos, vão se fazer concílios para decidir que textos deixados então pelos apóstolos farão parte da Bíblia, quais não farão parte, né, os considerados textos apócrifos, enfim, vai se definir como vai ser feitos os rituais, se vai ter uma autoridade única essa igreja, enfim, vai se definir aos poucos toda então a base da fé e vai então se construir aquilo que nós então hoje chamamos de Igreja
católica apostólica romana. Por que será? Porque surgiu dentro do Império Romano. Simples assim. E a partir do momento, então, que o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, infelizmente começa a acontecer o contrário. Os cristãos passam a perseguir aqueles que não eram cristãos.